Nessa aula agora, vamos de forma prática mostrar alguns dos ensaios elétricos que podemos fazer para constatar a existência ou não de não conformidade em uma instalação elétrica, conforme a NBR 5410. Teste de continuidade e teste de resistência de isolamento dos condutores. Eu tenho aqui o teste de continuidade, eu posso fazer o teste de continuidade aqui. Coloquei, setei aqui, olha, a resistência de continuidade 2 ohms. Se der menor do que 2 ohms, o equipamento vai me acusar com sinal positivo. Essa é a forma de eu executar o teste de continuidade. O outro teste que nós vamos fazer na aula de hoje, que é aqui no canal da Universidade da Elétrica, você recebe treinamento e identificação de várias instrumentações modernas e novas que podem te ajudar e te auxiliar em seus ensaios de instalações elétricas. O outro ponto que nós vamos fazer no experimento, no quadro elétrico, é a medição da resistência de isolamento, que é aqui que eu faço a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar que a resistência tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms, que está definido pela NBR 5410. Todos esses dois testes que nós vamos executar hoje aqui no laboratório são testes estabelecidos pela NBR 5410. Então, através desse instrumento aqui, nós conseguimos fazer vários testes. E hoje eu vou apresentar para vocês o teste de continuidade de condutores e o teste da resistência de isolamento. Todos os dois testes são exigidos nas instalações elétricas. A NBR 5410, ela diz o seguinte: uma instalação elétrica nova ou reformada, antes da sua entrada em operação, devem ser feitos testes e ensaios, na verdade, fazer os ensaios. E dois dos ensaios que eu vou apresentar hoje é o teste de continuidade e o teste de resistência de isolamento, ok? Então vamos agora no nosso painel elétrico fazer esses testes. Vamos fazer agora dois testes muito importantes, recomendados pela NBR 5410, antes que uma instalação elétrica ou reforma de uma instalação elétrica entre em operação, temos que efetuar alguns ensaios. Vou mostrar dois ensaios exigidos pela 5410, fazendo uso do macroteste G3. O macroteste já está posicionado, configurado para medir a resistência de isolamento. Vou medir a resistência de isolamento do barramento de neutro para o circuito de iluminação. Todo esse ensaio deve ser efetuado com a instalação elétrica desligada. Eu já providenciei, vocês podem observar, já providenciei, a instalação elétrica está completamente toda desligada como está aqui. Então eu tenho aqui o barramento de neutro, coloquei a garra nele, vou medir o isolamento do neutro para o circuito de iluminação onde está aqui. Essa resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms. Tá? Por quê? Porque o instrumento está configurado para injetar uma tensão de 250 volts. Então vamos fazer o teste agora. Vou pegar aqui o instrumento, a sonda do instrumento, tá? Vou posicionar lá no circuito de iluminação, na fase do circuito de iluminação. Então vou estar testando o isolamento entre o neutro e a fase. Olha lá, vou startar o teste. O teste deu ok. Por quê? A resistência de isolamento entre o barramento de neutro e o condutor de fase do meu circuito de iluminação deu maior do que 499 mega-ohms, ou seja, instalação elétrica quanto a isolamento, nesse primeiro teste, fase do circuito de iluminação com neutro, tem um isolamento adequado. Agora vamos fazer o teste de continuidade. Para fazer o teste de continuidade, eu vou mudar a configuração do equipamento. Vou colocar aqui a configuração de continuidade. Olha, está na posição de continuidade para fazer o teste de continuidade. Configurei, setei a resistência de continuidade, tem que ser menor do que 2 ohms, que é um valor adequado, e vou executar o teste. Vou fazer o teste de continuidade entre um condutor de neutro e o outro condutor de neutro da instalação elétrica.
Então, vocês podem observar que eu já estou ali no meu barramento de neutro. Agora, eu vou identificar o neutro na minha tomada e vou fazer o teste de continuidade, tá? Então, vou pegar uma tomada aqui. Vocês podem observar, eu vou colocar nessa tomada, vou descobrir aqui o neutro da tomada, né? E vou executar o teste de continuidade. Opa! Vou colocar na tomada, deixa eu configurar aqui. Vou colocar na tomada, no neutro da tomada. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês a instrumentação que vai ser utilizada para fazer o teste da capacidade de interrupção do disjuntor. Então a gente vem aqui na opção, vocês estão vendo aqui KA/ohms ali, a gente entra aqui e faz a seleção. Se você quiser selecionar linha a linha, você vem nesse ponto aqui, olha, aqui você já está selecionado linha a linha, KA, aqui você seleciona o valor do KA do disjuntor, ok? Então, nós vamos fazer o teste, né, para mostrar para vocês como que se utiliza o instrumento e o que ele vai fazer de medição para vocês, ok? Se eu quero mudar linha neutro, se for monofásico, eu venho aqui, alterei linha neutro, venho aqui, altera a corrente de curto-circuito daquele disjuntor. Agora, vendo isso, vamos para a nossa prática, sabendo que eu vou usar essa sonda aqui, vou startar o teste por aqui, né, na sonda, onde vocês vão observar o valor da corrente de curto-circuito medida no circuito elétrico. Ok, pessoal? Então vamos agora lá no painel fazer o teste. Eu vou fazer para vocês o teste da capacidade de interrupção do disjuntor. Vou estar fazendo nesse disjuntor de 40 amperes, ele é 4.5 kA. O meu instrumento, ele já está posicionado para fazer o teste linha a linha. Eu tenho que conectar o PE, que é o condutor de terra, está conectado aqui. E agora eu posso fazer o teste linha a linha. Já está o outro terminal do equipamento conectado na linha, com a garrinha com imã. Agora eu vou conectar aqui no segundo ponto. Quando eu conectar aqui no segundo ponto, vou mostrar lá para vocês. Vocês estão vendo lá, né? Tensão 386. Vou fazer o start do teste. Olha só, estou medindo aqui a corrente curto-circuito. Startei o teste. Olha lá. Corrente de curto-circuito, 3.3 kA. Vocês podem ver lá um sinalzinho de joia. Por que o sinalzinho de joia? Porque eu configurei no equipamento que esse disjuntor tem uma corrente que foi projetada de 4.5 kA. E na prática, a corrente de curto-circuito está dando 3.3 kA medido pelo instrumento da macroteste. Dessa forma, a gente encerra o teste. Vocês podem observar lá também que nós medimos uma impedância de 0,14 ohms. Fizemos o teste linha a linha para um disjuntor trifásico. Agora nós vamos fazer o teste de queda de tensão utilizado o macroteste, onde você, numa instalação elétrica, faz todo o projeto baseado nos critérios de condução, capacidade de condução e queda de tensão. Agora, utilizando o macroteste em um disjuntor trifásico de 40 amperes, nós vamos executar o teste de queda de tensão. Qual o valor da queda de tensão? O quadro a ser testado é esse quadro aqui. Eu tenho o disjuntor aqui C40, C70 na verdade, disjuntor de 70 amperes. A gente tem que configurar o equipamento para 70 amperes e eu vou fazer o teste de queda de tensão linha a linha. Então venho aqui no equipamento, vou configurar aqui o disjuntor. Vou colocar o disjuntor para 70 amperes, tá lá, 70 amperes. E agora, volto aqui no quadro, vou colocar aqui a garra na fase e vou colocar a garra de sensor na outra ponta. E vou startar o teste. Aí vocês viram lá o teste de queda de tensão. O valor da queda de tensão, 2,6%. Ou seja,
está em conformidade, porque eu coloquei uma queda de tensão máxima de 4%, na verdade. Vou fazer o teste novamente para vocês acompanharem. Tá aí, queda de tensão variou um pouquinho, 3,1%, a impedância entre linha a linha, 0,17 ohms. Então essa instalação elétrica está ok.